Depois de quase 1 hora de atraso, vamos que vamos ao Topcast número 001, falando sobre o que é essa nuvem. O Topcast, na verdade, é um podcast, webcast, videocast, já deram tanto nome para isso que eu nem sei mais o que é. Outro dia eu estava numa discussão do LinkedIn falando sobre isso. Eu fiz um post falando sobre podcast, mas se fosse live ia ser o quê? Aí um cara me respondeu que seria um talk show. Mas eu falei, mas se for ao vivo, é live? Então tem live, podcast, aí ele foi buscar um conceito para mim. Aí ele falou que o podcast surgiu do iPod. Por isso que podcast é só áudio. Se for vídeo, pode ser webcast ou videocast. Se for pelo Instagram, é live. Então tem 712 nomes aí que nem eu mais sei o que é cada uma. Mas enfim, o importante é passar um conteúdo. O Topcast é um podcast da Ortopedia Digital, a empresa do qual eu faço parte. Do meu LinkedIn está como pessoa responsável por fazer acontecer. Então eu bato no peito, chuto no gol e vou seguindo conforme é possível em cada um deles. A ideia desse podcast é simplificar um pouco a área de TI, conseguir colocar as coisas de algo mais simples e trazer não só o usuário, mas que não tem muita familiaridade com tecnologia para esse mundo. Talvez a gente até estude fazer o Topcast Tech, falando aí de tecnologia mais na fundo, de escovação de bit um pouquinho, mas aí num outro público, talvez, do outro alvo aí, a gente prossiga dessa mesma forma. Na próxima semana, a gente vai ter as Falas de Caramel, falando sobre identidade visual, era que fez identidade visual da Utopia, na troca de Utopia Soluções Inovadoras para a Utopia Digital, e um pouco de marketing. E na outra semana eu vou falar com o Ricardo, que é o head de TI, que trabalhou muitos anos na China, e vai contar um pouquinho da experiência dele trabalhando com TI fora do país. Tá? Sem mais delongas, depois de muito tempo e tentativas, o Instagram nos ajudou. Então, quero agradecer a presença do Abner, que foi um colaborador meu e depois virou meu amigo, e a gente troca figurinhas de tempos em tempos aí sobre tecnologia, o que a gente pode se ajudar. Então, eu vou pedir, eu acho que nada mais fácil do que a própria pessoa se apresentar e me falar um pouquinho do seu histórico, como que você chegou a especialista de nuvem, aí, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Opa, Renato, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Topcast, né? Eu acho que é bem legal essa nomenclatura aí, que hoje em dia a gente tem bastante conteúdo para compartilhar com as pessoas. É uma forma de todos nós aprendemos um pouquinho mais, sempre estar assistindo um conteúdo ou outro, às vezes da sua área, às vezes não. Mas deixa eu me apresentar. Então, eu sou Abner Neto, eu trabalho com tecnologia desde dezembro de 2005, né? Então, aí já são acho que quase 15, 16 anos aí na área, já atuando. Então, comecei da parte mais simples possível, que eu gosto muito de sempre falar, que foi trabalhando com a parte de cabeamento estruturado, como cabling, em um banco aqui de São Paulo. É, Fiquei nessa função, fui para Service Desk, tive uma passagem por PMO, que é a área de projetos, que não tinha muito a ver com a minha carreira, mas foi uma oportunidade que apareceu na época, antes até mesmo de nós trabalharmos juntos, né? E em seguida eu fui trabalhar na mesma empresa que o Renato e acabei sendo um colaborador do Renato, que foi uma grande experiência, um grande aprendizado. Aprendi bastante ali trabalhando mais com virtualização, servidores físicos, e depois dessa parte eu acabei ali por volta de 2016 entrando para o segmento de cloud, né? Comecei trabalhando com Azure e fui seguindo entre Azure e AWS, ainda não passei pela Google Cloud, né? Pela GCP, como todos falam, mas adquiri bastante conhecimento nesse meio tempo e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Legal, bacana, Abner. Obrigado pela apresentação aí. Sei que você falou de Azure e de AWS, talvez tenha algumas pessoas que não conheçam um pouco isso, então vamos começar um pouquinho aí dos primórdios, né? O que é essa tal dessa nuvem, né? Os termos em inglês que TI adora, que todo mundo gosta, é cloud computer, né? O que é essa tal dessa nuvem aí?
Então, antigamente a gente tinha o conceito de ter os servidores, né, de forma local, né, lá no comecinho, lá atrás, desde a época do mainframe, enfim, desde mainframe aqueles servidores de plataforma grande, né, grande plataforma, as telinhas com telinhas pretas e linhas brancas, letrinhas brancas, né? E, então a gente vem evoluindo. Então, primeiramente a gente tinha os servidores já fisicamente no local. Depois de um tempo, a gente evoluiu para ter servidores virtualizados, que eram as máquinas virtuais dentro desses servidores físicos grandes. E hoje a gente evoluiu para ter a cloud, né? Que é tudo, basicamente, o que a gente está fazendo ao invés de você ter toda a infraestrutura no seu local ou então no data center, oferecido por uma empresa, por um player, como a gente chama aqui de mercado, essa infraestrutura para você. Então, você tem um servidor hospedado em um outro data center que não é seu ou de uma empresa que te fornece isso, mas com alta redundância, localizações diferentes pelo mundo. Então, hoje a gente vive muito pode-se dizer uma onda, né? A terceira onda, talvez a terceira, quarta onda aí, dessa parte de tecnologia, que é a cloud. Então, a gente tem alguns players de mercado, eu vou citar aqui três que são os mais famosos que a gente tem hoje, que é a Amazon, que é conhecida como AWS, a gente tem a Azure da Microsoft e também temos o GCP, que é o Google Cloud Platform, que é da Google. Então a gente tem esses três players no mercado que são bem grandes, né? Gigantes, eu diria. Como é que funciona? Eles têm os data centers deles, as regiões deles espalhadas pelo mundo, com os data centers e hospedam o serviço. Você simplesmente por um painel vai lá e faz a configuração ou por painel ou por comandos, linha de comando, faz a configuração do seu ambiente e não precisa hospedar nada localmente. Existe um custo aí para hospedar, um custo que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas basicamente o conceito é esse: ser hospedado por uma empresa que não seja sua, e você não tenha tanta integração com essa empresa, diretamente nesses players. Entendi, entendi. Na verdade, mais para as pessoas entenderem, né, como que a gente chegou nisso, né? Então, vou só trazer um pouco de conceito. A gente tinha muito o que a gente chamava no passado de client-server, que era um cliente-servidor. Então, para quem trabalha numa empresa ou já esteve numa empresa, sabe que toda vez que o sistema parava ou que a rede parava, o servidor parou. Nada mais é do que uma máquina central que fornece um serviço para você. Um serviço de rede, um serviço de sistemas ou qualquer outra coisa do gênero. Só que daí tinha-se de uma infraestrutura no local da sua empresa que teria que ser muito grande para que isso não acontecesse. Links de redundância de internet, dois, três links, vários no-breaks para poder quando tivesse uma queda de força, mais de um HD, onde você guarda os dados em cada máquina, mais de um equipamento, esse equipamento que mais. Então são vários fatores que fariam com que fosse um ponto de falha trabalhar em client server. E aí nós fomos evoluindo para outras áreas, né? Então, uma delas foi a do colocation. Existia um espaço chamado data center, em que eu tinha essa infraestrutura que eu não tinha na minha empresa, que era de bons geradores, boa parte elétrica, link de redundância, espaço refrigerado. Então eu pegava o meu equipamento, que eu não tinha infraestrutura lá dentro, e colocava dentro desse cara. E aí eu eliminava um erro, que é o erro da minha infraestrutura. Mas eu continuava tendo um erro do meu equipamento. Meu equipamento poderia só estava mudando de lugar. Eu ainda poderia ter problemas no equipamento, problemas nos sistemas. E aí eu tinha uma questão de latência, que é o tempo que eu, dentro da minha empresa, demoro para chegar com meus dados nesse data center. Então, você acerta alguns fatores e acaba perdendo e errando outros. Então, não teria muito como fugir disso. Então, a gente foi evoluindo do client server para o colocation. Depois do colocation, nós fomos para uma área de virtualização, que nada mais é do que o servidor que estava central. Tinha um servidor de maior porte, em que eu tinha vários discos, vários processadores, um equipamento maior, em que eu colocava um pedaço da minha máquina ali dentro. Ali já o ABD pode dizer para mim, eu fui começando uma construção do cloud computer na virtualização, né? A ideia de instância, né? Então aí eu tinha no colocation, eu tinha um problema, porque eu não tinha a minha infraestrutura, tinha
uma outra infraestrutura melhor, só que eu ainda tinha o problema de controlar esses sistemas. Com a virtualização eu tinha máquinas melhores e a minha gestão ficava melhor do que só estar no software dentro daquela máquina. Então, eu precisava realmente dividir isso dentro do ambiente de virtualização. E a virtualização, como eu pegava o meu equipamento e conseguia dividir em pedaços numa máquina maior, gerou uma necessidade de que eu pudesse trabalhar em maiores quantidades num ambiente maior. Não precisava de... Porque antigamente, quanto maior o sistema, maior o que eu precisava, mais máquina eu precisaria, né? E aí eu tinha uma falha, de qualquer forma, sempre vai ter uma falha. A gente nunca tem nenhuma estrutura nem sistema 100%. Então eu tenho lá virtualizado uma máquina lá de 30, 40, 50 mil reais, 10 discos, com tudo que você imagina para poder colocar de sistemas ali dentro. O que vai acontecer? Uma hora esse sistema pode queimar. A máquina pode, mesmo com fonte redundante, pode queimar a fonte, pode ter um problema no HD, então continuava tendo ponto de falha. O Cloud Computer, a nuvem veio para pegar todos esses pontos de falha que existiam desde o colocation, desde o client server, e colocar isso num pacote em que você tivesse mais segurança, né? E aí, o Abner vai poder discorrer um pouco mais disso. A gente vai para a nuvem pensando em dois fatores, né? Alta capacidade e alta disponibilidade. Eu posso crescer conforme eu necessito e posso ter a disponibilidade de estar disponível o tanto que eu necessito. Óbvio que com isso vieram surgindo outras linguagens que fizessem com que isso fosse possível. Então, quando o Abner fala de Azure da Microsoft, Google GCP ou o próprio AWS da Amazon, são esses data centers que a gente tinha em várias regiões, que eles chamam de zonas, em várias regiões do mundo, que possam se interconectar e entregar um serviço para ter essa alta disponibilidade e capacidade. Então, pensa, a gente saiu do equipamento que estava lá do lado da sua mesa para uma conexão que você tem em vários países. Só que, para isso, obviamente, tudo evoluiu. O link de internet evoluiu, as soluções evoluíram, os equipamentos, os hardwares evoluíram para que nós chegássemos a isso. Eu falo muito disso porque tem algumas soluções que a Autopilot oferece, como por exemplo, gravação da nuvem, monitoramento em nuvem, e as pessoas não entendem. Então, eu tenho um equipamento que está lá nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro local, que é um pedacinho dentro de uma máquina gigante, que eu consigo, por um caminho mais rápido, chegar no seu equipamento e enxergar isso. Mas a grande pergunta é, por que a gente escolhe ter a nuvem, Abner? Por que a gente escolhe usar nuvem hoje? Boa pergunta, Renato. É um questionamento bem válido, eu acho. Eu acho que a gente tem que analisar diversos fatores antes, né? Então, vamos imaginar que você está montando uma empresa do início, né? Bem do comecinho. E desse começo, você faz um orçamento com uma dessas grandes fornecedoras de servidores, de link de internet, e você vê aquele custo e você fala assim, bom, ok, esse é o custo, só que meus equipamentos vão ter uma garantia ali de 5 anos. Talvez em 5, 6 anos você vai ter que fazer o upgrade de novo desse parque de máquinas, né? Aí você tem que pensar, por exemplo, numa forma de ter isso estruturado com uma boa segurança, né? Para você, segurança que eu digo física mesmo, para entrar no ambiente. Então aí você vai para o modelo que nem você estava falando do colocation, que você vai para dentro do data center. Aí o preço vai mudando. Enfim, ponderando essas coisas todas, você estando num modelo de cloud, como a gente está falando, é uma grande vantagem. Por quê? Você está na cloud, diretamente lá em um desses providers que eu acabei mencionando, e estando lá, o que vai acontecer? Já tem todos esses processos garantidos. Então, você tem as normas de segurança física para entrar no data center, eles têm todas as normas de compliance, existe um modelo até quando você faz um contrato, quando você fecha uma parceria com eles, né, uma assinatura no caso, já vem ali dizendo bem claro que é um modelo de responsabilidade compartilhada. Então, olha,
veja bem, a segurança física do seu data center, a disponibilidade dos equipamentos, nós da CloudX garantimos. No entanto, o conteúdo dos dados lá dentro, proteção contra ataques ou vírus, enfim, coisas do tipo, é sua responsabilidade. Então, assim, não é porque você está na cloud que, assim, beleza, eles vão cuidar de tudo para você. Não é assim também. Você existe a sua gestão, sua administração. Só que você, como você bem mencionou antes, você acaba garantindo a parte de escalabilidade, segurança física, disponibilidade. Então, normalmente essas clouds trabalham com um SLA bem alto de disponibilidade. Então, você vai ter ali, por exemplo, 99,99, 11 números 9, né? 9 números 9. Isso vai depender do acordo do serviço que você está fechando. Pensando em tudo isso, de repente, você paga um pouco a mais, talvez, para você estar no ambiente em cloud? Talvez sim, né? Em alguns casos, sim, porque muitas vezes a cloud é cobrada em dólar, então é um custo tanto quanto assim relativamente alto para determinadas situações. Isso vai depender de caso a caso, não é generalizando, mas em compensação você tem ganhos assim enormes. Inclusive quando eu trabalhei com o Renato, a gente tinha um local onde nós trabalhávamos que faltava luz sempre. Então faltava luz, chovia, nós tínhamos que ir lá no fim de semana, tinha no break, mas no break não segurava a carga, tinha que ligar de novo. Com a cloud você evita tudo isso. A partir do momento que você está na cloud, cara, deu um problema X, Y, Z. De repente, da forma que você escala o teu serviço dentro da cloud, usando as regiões, as zonas de disponibilidade, como o Renato mencionou, você não vai ter nenhum problema. Pode ter caído a região A, mas você tem o serviço na região B também. Então, a partir do momento que caiu a região A, está indisponível, né? E você tem a região B disponível, você pode continuar trabalhando normalmente. Os teus usuários finais vão ter impacto ali praticamente zero, né? Não, vai depender muito de como que você estrutura o seu ambiente. Mas a ideia principal que eu vejo é essa mesmo. Você deixa de ter essa preocupação com coisas menores e foca no seu produto, foca na sua entrega. Então, eu acredito que é bem interessante fazer essa migração ou até mesmo iniciar, né, o projeto já desta forma para ter todas essas vantagens que a gente acabou mencionando aí. A ideia de você escolher cloud, você mencionou bem que é a questão de infraestrutura de segurança, né? Hoje a gente precisa pensar nisso quando você tem um equipamento local. Tem um outro fator também que eu lembrei quando você tem um equipamento local, seja um colocation ali, você tem a depreciação do seu equipamento, né? Que, contabilmente falando, isso gera um problema no futuro. Quando você está em cloud computer, não. Quando o Abner fala de SLA, que é Service Level Agreement, que é acordo de nível de serviço, quantos por cento aquela empresa garante que o seu equipamento vai estar no ar? E aí é importante o detalhe, ela garante quanto vai estar no ar. Ela não garante o backup, ela não garante o sistema no ar. Coisas que você precisa fazer naquele ambiente, ela não garante. Ela vai garantir a disponibilidade. O que já é muita coisa, que é, que é a máquina no ar e o link funcionando. Porque são Exato. vários links interligados entre várias regiões. Então você pode fazer redundância de um link para outro. Então eu estou acessando uma aplicação em São Paulo, mas eu tenho redundância nos Estados Unidos, tenho redundância no Japão. Aonde tiver, você consegue fazer isso. Por isso que quer se cobrado em dólar, porque a maioria dos datasets estão lá fora, e a latência, que é esse tempo de resposta, a gente precisa testar dependendo de qual aplicação. Então, importante, segurança que você vai ter de não ter nada com o seu equipamento, desde a questão de um problema físico, de roubo, de queima ou algo do gênero, mas vale lembrar que você precisa ter a segurança da sua aplicação, dos seus dados lá dentro, você precisa cuidar do que está ali dentro. A parte física de onde você vai colocar depende da empresa. AWS, Azure ou o que for. E quando você cria, você vai criar, obviamente, mais de um para ter a redundância. A gente chama de instâncias, né? Que são máquinas que você pode executar ali dentro de um equipamento muito grande. Né? Então, beleza, você escolheu migrar para a nuvem. Legal. Vou migrar no servidor, ele vai ser 24/7, vou ter alta disponibilidade, mas ele é cobrado em dólar, né? Como é que funciona geralmente essa cobrança, né? Eu vou lá, subo meu equipamento, fico lá dentro e
Ele me cobra por mês? Como é que funciona isso, sabe? Normalmente essa cobrança ela é feita baseada em horas de uso, né? Então, vamos imaginar aqui um cenário que você tem uma máquina sendo executada em Windows, né? Então, quando a gente fala de Windows, normalmente é cobrado por hora de uso, e quando a gente fala que é em Linux, é cobrada por segundos de uso. É um pouco diferente a cobrança, mas isso também depende de cloud para cloud, tá? Pô, eu Então, ia como é que defender o funciona? meu Linux maravilhoso agora, ele cobra por segundo, pô. É melhor, porque a Microsoft, nesse caso, por exemplo, o Windows, normalmente, eu vou usar o exemplo aqui da Amazon, tá? Como é que funciona? Se você usou 30 minutos de uma máquina Windows, ele vai te cobrar hora cheia. Ah, então é o que a gente A chama Amazon te de cobra a hora. telecomunicação de 60/30. Exato. Quando Já você o cobra o Linux, vídeo. não. Se você usou, sei lá, 20 minutos, ele vai te cobrar 20 minutos em segundos, né, no caso, em dólar. Então, como é que funciona? Você tem algumas formas de trabalhar. A mais popular e mais simples é on demand, que é quando você compra o serviço, vai utilizando, seja ele um banco de dados, uma máquina virtual, um serviço de armazenamento, enfim, N serviços que você vai ter lá, e você só vai utilizando e no final do mês fecha uma fatura, o billing que eles chamam, né, lá nos Estados Unidos. Ele te fala, ó, você usou X horas de banco de dados, você usou X horas de serviço de máquina virtual e você usou X gigas de dados. Então aqui é a sua conta, esse aqui é o valor, aí eles te cobram normalmente uma taxa além disso, que é uma taxa ali de serviços americanos, né, de americano, aliás, serviço dos Estados Unidos, mais a conversão para o dólar. Em alguns casos você consegue converter de dólar para real diretamente, em outros casos, algumas clouds não é possível, você tem que pagar a fatura em dólar mesmo e no dia que fecha no seu cartão vai ser cobrado. Existem algumas formas de melhorar isso, que dependendo do tipo de trabalho que você vai ter na cloud, você pode deixar uma reserva de instance, como eles costumam chamar. Isso pode mudar esse nome de cloud para cloud, mas você faz um acordo com eles, normalmente de 1 a 3 anos. Então você vai falar, por um ano eu vou usar esse tipo de instância, né? Uma máquina virtual, por exemplo, por um ano. Aí ele fala assim, bom, eu te cobro normalmente aí a hora dela no preço on demand 0,002. Digamos que então agora utilizando ela com o modelo reservado, eu vou te cobrar 0,001, por exemplo. Eu estou dando um exemplo bem básico aqui, tá, pessoal? Mas a ideia é essa: você vai sempre ter um melhor preço quando você reserva por um ano e melhor ainda quando reserva por 3. Por quê? Quando você faz isso, você está garantindo para eles que eles vão ter aquela infraestrutura sendo utilizada por um período. Então, qualquer provider de cloud, seja um desses que eu mencionei anteriormente, vai ter garantido que você vai estar consumindo aquilo por um ano ou 3 anos. Sendo assim, para eles é um dinheiro garantido. Então ele fala assim, bom, se eu estou com esse dinheiro garantido, eu posso baixar um pouquinho o meu custo, né, o valor total do on-demand, porque eu já vou ter esse dinheiro garantido, a receita garantida para minha empresa por 3 anos. Então, acabou sendo uma vantagem. Eu só gostaria de fazer um comentário, Renato, voltando um pouquinho ali para trás, para a questão dos servidores. Vou te dar um exemplo que aconteceu em um projeto que eu participei alguns anos atrás, que é o seguinte: a empresa comprou todo o parque de servidores, hospedou localmente, tudo, fez a garantia estendida com o fornecedor de 5 anos ou 3 anos, não vou me lembrar agora exatamente, mas digamos que quando faltava 6 meses para acabar essa garantia, a empresa ligou para o fornecedor e falou assim, olha, eu queria renovar por mais 3 ou 5 anos. Aí o fornecedor falou, olha, então, esse servidor saiu de linha, a gente não tem mais garantia estendida para ele, e agora você tem duas soluções, ou você fica com o equipamento sem a garantia, sem a gente conseguir dar um suporte para você, ou você compra um equipamento novo. Na época, acho que esse equipamento custou numa casa de 100 mil reais, tá? Então, vamos imaginar isso, você gastar 100 mil reais a cada 5 anos, a 3 anos. Isso pensando no modelo de garantia, talvez não seja viável, né? Então, por isso que a gente acaba até falando assim, dependendo do projeto, se não tem nenhuma norma que te proíba de utilizar um serviço de cloud, ou colocation, enfim, um dos dois. Então, você não tem muito, assim, não faz muito mais sentido, dependendo do negócio que você está executando, você ter que comprar todos esses equipamentos e daqui 5 anos serem obsoletos, ou você não ter garantia. Então, é um dinheiro que você vai investir, vai ter o retorno, porque você vai ter o seu serviço sendo feito, mas do equipamento talvez não vai ter esse uso depois de um tempo. Entendi, entendi. É, bem lembrado.
Quando você fala, e às vezes as pessoas pensam que tem muita coisa em TI que acaba virando moda, né? Então o pessoal fala, não, quero ir para nuvem, quero ir para nuvem, quero ir para cloud, quero ir para nuvem. E aí é bom avaliar isso e a questão do custo que você vai ter. E o custo é importante sempre analisar com o que você tem hoje. Então, se puder fazer uma análise SWOT, né, que é forças, fraquezas, oportunidades, se vocês não souberem, busquem na internet lá, análise SWOT, SWOT, para poder enxergar o que é necessário se você realmente precisa enxergar essa possibilidade, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você não coloca na balança isso que você precisa. Você não coloca na balança exatamente quais os riscos que você tem se você deixar um equipamento ali ou no data center. Em contrapartida, é importante saber qual a alta disponibilidade. Então, quando você me fala que, olha, eu tenho um custo melhor se eu fechar durante 2 ou 3 anos esse projeto com a AWS ou com quem for, o que sai mais em conta? Eu fechar 2, 3 anos ou eu usar a minha máquina com um schedule, um agendamento para que eu possa desligá-lo à noite? Então vamos dizer que o meu sistema funciona no horário comercial, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, por exemplo. Depois de 6 horas da tarde eu desligo o equipamento. Em teoria eu não estou usando a instância, certo? Nesse caso, o que valeria mais a pena, financeiramente falando e tecnicamente? Eu acho que vai depender bem do negócio né, que a gente está falando. Se é uma operação 24/7, sem dúvida nenhuma, eu optaria por ir para um modelo desse de reservado, com escalabilidade, seria mais seguro e mais econômico. Agora, a partir do momento, eu trabalho das 8 às 18, ou das 8 às 19, ou até mesmo, né, das 8 às 22, por exemplo. Eu entendo que não faz sentido você ter uma instância ali, talvez, rodando ela 24 horas, 24 horas não, no modelo reservado, porque quando você fecha esse modelo reservado também, normalmente você não pode quebrar o contrato. A partir do momento que você fecha 1 ou 3 anos, você não pode simplesmente chegar e falar, a partir de hoje eu não quero mais, aí eles vão falar, tudo bem, você não quer mais, mas a partir do momento que você se comprometeu a pagar aquele valor por um ano, eu vou te cobrar, independente se você está usando ou não. Eu vou chegar para você e vou te dar a conta. Então, acho que tem que ser muito bem pensado, inclusive isso. Portanto, eu acredito que você fazer uma mescla dos dois cenários talvez seja o ideal. Então, de repente, você tem 2, 3 serviços que podem parar das 8, podem funcionar das 8 às 8 da noite e depois serem desligados com schedule. Perfeito, ótimo. Usa o schedule, não faz reserva de instância. Ver o tamanho também da instância, é bem importante a gente lembrar isso, Renato, que tem a questão do tamanho também. Então, em ambientes de cloud, você tem o size, né, que a gente chama, que é a quantidade de memória, de CPU que você pode usar naquela instância. Conforme maior o size, maior é o custo, seja ele on-demand ou reservado. Então, você tem que prestar atenção também nisso. Então, fazer esse deparo da sua aplicação local para mandar para a nuvem demanda entender bem como a tua aplicação opera, o que, que ela usa. É um estudo bem detalhado que deve ser feito, não é simplesmente como você até mesmo bem mencionou, olha, estou migrando daqui para cá, perfeito, o mundo funciona rápido e fácil. Não, não é assim. Existem etapas e eu acredito que devem ser todas bem analisadas, inclusive essa questão. Vou precisar da máquina ligada 24/7? Não vou. E aí escolher o melhor caminho baseado de acordo com o seu tipo de negócio. Legal, legal, bacana. Bom, você falou que a gente tem o Google Cloud, tem Azure da Microsoft, tem a AWS. O que faz eu escolher um ou outro hoje? Olha, essa pergunta é bastante polêmica, tá, Renato? Não vou esconder de você. Polêmica, polêmica! Eu acredito que vai muito depender da sua necessidade mesmo. Eu já trabalhei em projetos que a gente utilizava mais a AWS do que Azure e depois inverteu, né? Alguns serviços funcionam melhor na Azure do que na AWS ou na AWS melhor que na Azure.
E o Google Cloud eu tive um pouco contato com ele. Para falar a verdade, acho que eu mexi uma vez com o Google Cloud, foi bem rápido. Vale analisar a questão de preço. Eu acho que a primeira parte é o preço, né? Como que está o preço? Você vai desenhar teu ambiente, então você tem uma estrutura local e quer levar para a nuvem, faz uma cotação nesses três partners, né? E vê qual que é o melhor preço. Quem que me entrega mais, quem é mais barato a hora do serviço de banco de dados, de máquina virtual. Esse é um primeiro ponto. Analisar. Segundo, ver as regiões que cada um atende, né? Tem bastante diferença ali de data center de um para outro. É uma briga ali assim bem acirrada, então acho que vale também analisar isso e a quantidade de serviços que cada um te oferece. Então pode ser que você tenha um serviço que vai te agregar mais no dia a dia no Google Cloud e depois de um tempo você pode analisar e falar, bom, olhando friamente, talvez a AWS, que a Amazon vai ter melhor serviço e assim com a Azure também. Eu não tenho uma preferência hoje, tá? Eu vejo que está bem popularizado, assim, a disputa está bem acirrada entre a Amazon e Azure, da Microsoft. Então, os dois estão brigando ali todo ano, cabeça a cabeça. A Amazon sempre tem uma vantagem pequena sobre a Azure, e o Google sempre ali perto dos dois também. Cresceu bastante, parece que está escalando bem a plataforma. Não é querendo ficar aqui neutro, mas eu acho que os três são grandes partners e vejo que a Amazon leva uma pequena vantagem hoje perto das demais, né? Mas assim, mais baseado em números, né? Se vocês colocarem na internet, pesquisar pelo quadrante de Gartner, é um cara que é uma métrica que a gente tem de como que estão os serviços. Então, se você pesquisar por Gartner e quadrante Cloud Computing, você vai ter ali um gráfico mostrando como que está esse ranking no último ano, por exemplo, quem liderou, quem chegou perto. Então, tudo isso conta na hora de analisar. Mas o ponto principal, ver qual que te entrega o melhor preço e o que vai atender melhor a necessidade do seu serviço. Pode ser que o primeiro seja a Amazon ou a Azure, mas o Google Cloud vai te atender perfeitamente e os outros dois que estão na frente não. Legal. O que eu posso dizer é que se você que está assistindo é de TI, vejo que você se assimila mais. Eu me assimilo mais com a Amazon. Eu acho que tem uma série de produtos bacana, tem a parte do marketplace. Se você não é de TI, vai contratar alguém, pergunte qual que é o custo. Não vai fazer diferença para você no final. Se Eu ele te entregar aprendi um serviço legal, vê qual que é o custo. Ponto. com o passar dos anos, eu aprendi que na nossa área de tecnologia, você ser fidelizado a uma tecnologia, uma empresa, uma marca, é um risco um tanto quanto grande, né? Sim, Porque se a gente for puxar lá para trás, isso aqui, pessoal, bem lá atrás, antigamente só tinha uma rede que chamava Novell, há uns anos atrás, e deixa todo eu mundo ver. tirou diversas certificações em Novell, virou super especialista em Novell, e hoje em dia pouquíssimos lugares, se é que já nem tem mais Novell no mercado. Então, assim, para a gente aprender a entender assim as tecnologias. O Renato, quando trabalhou comigo, me conhece bem, sabia que eu era um cara que adorava a Microsoft, Windows Server, Era uma briga ferrenha, porque eu era não o cara tive do uma linha de Windows e da comando do Microsoft. Linux. Tinha uma briga aí, e hoje em dia hoje mudou 100%. Hoje eu trabalho bem com os dois. Eu vejo coisas assim, já trabalhei em projetos que minha aplicação rodava nos dois ambientes, tanto Windows quanto Microsoft, quanto Linux, não Windows Microsoft. E no Linux a performance era muito melhor do que no Windows para um determinado tipo de aplicação. Só que, por outro lado, tinha alguns serviços que não funcionavam no Linux como funcionava no Windows. Então você ficava no meio. E aí você assumiu uma posição, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Você limita as suas possibilidades como um profissional de tecnologia e também dos seus projetos. Então, assim, você acaba criando uma barreira que você não consegue passar por isso. Legal, é exatamente isso. Bom, então, recapitulando um pouco, né? Se você precisa migrar para um ambiente que você precisa de alta disponibilidade, alta escalabilidade, precisa de segurança dos dados que você tem e segurança dos seus equipamentos. Você não tem uma infra local que possa suportar tudo isso. Você precisa de uma garantia de acesso dos seus sistemas ou do que você precisa. E até uma guarda maior, porque existe uma série de produtos ali dentro, é uma possibilidade de migrar para a nuvem, seja do que for, tá? Seja de uma gravação de áudio, seja de passar um serviço que você precisa, ou um sistema, é uma boa solução
que você possa fazê-lo. Saiba que o preço é em dólar, mas o preço é por minuto por segundo. Então é sempre bom avaliar se você precisa dele em 24 horas e avaliar quais seriam o que você vai perder se não migrar para a nuvem ou não. E aí isso pode ser feito de forma gradativa. Tenha um servidor local, depois vá para o data center, você vai vendo quais são os pontos de falha para que possa chegar, obviamente, a uma solução em nuvem, né? Você vê que tem um leque de opções, muita coisa ainda vai surgir, muita coisa ainda vai melhorar. Se você é da área de tecnologia, estude todas as ferramentas, para que você não fique refém de uma e conheça as facilidades que tem em cada uma. Se você não é da área, pretende migrar, pesquise muito sobre essa área de nuvem, quais aplicações você tem ali dentro. E para você que não é, e estiver contratando alguém, pesquise exatamente qual que é o custo disso, qual que é a necessidade de ter isso online, né? Mas para poder caracterizar, cita para mim três grandes players. Eu lembro só de Netflix, mas alguns outros dois que você lembra que esteja na nuvem. Bom, a gente tem o Netflix, a gente tem o iFood, né, que é um grande player aí do ramo de delivery, né, e temos também o famoso Nubank, né, o grande Nubank aí, o rei, o roxinho, né, dos cartões aí. Eles estão bem aí, eles também, os três trabalham em cloud hoje. E eu acredito que seria muito difícil para eles, assim, não ter esse ambiente em cloud, né? Até mesmo, assim, pensando em escalabilidade, em segurança, como a gente já falou desses tópicos aqui um pouquinho antes, fica difícil hoje em dia. Sendo bem honesto, assim, fica um tanto quanto difícil pensar em todas as quantidades de serviços que a gente tem hoje, como que isso funciona. O próprio Instagram que a gente está usando aqui deve ter uma infraestrutura assim gigantesca em alguma cloud, a gente não sabe, né, ao certo onde que talvez é hospedado, mas às vezes é uma cloud privada aqui, né, que é um data center deles próprio, enfim. Mas a ideia é assim, escalabilidade, a pessoa vai direto para a cloud, garantia de segurança, é um caminho assim que vai crescer cada vez mais, é uma ótima tendência. Se eu fosse pensar hoje em montar uma empresa do zero, eu provavelmente ia tentar fazer ela 100% em cloud e evitar algumas dores de cabeça que já tive trabalhando como prestador de serviço para outras empresas. Inclusive o Renato e eu temos bastante histórias aí para contar É, de situações divertidas, outras nem tanto divertidas, mas é, eu vejo que é um caminho que está vindo para ajudar a nossa área de tecnologia, e não só a tecnologia, mas a sociedade como um todo, e melhorar os serviços de todos, né? legal, legal, bacana. Bom, nós estamos chegando aí aos 40 minutinhos. A ideia é isso não ficar muito longo, senão as pessoas vão desistir de escutar. Eu vou gerar só um áudio disso para colocar nas plataformas de podcast, como Spotify, SoundCloud. Isso vai estar nas redes da Utopina, não só no IGTV daqui, mas também no LinkedIn da Utopina, no Facebook, em todas as redes. Então, quem não acompanhou agora pode acompanhar e escutar quando quiser. A ideia é mais um overview mesmo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, pô, Renato, chama o Abner de novo para a gente escovar um pouco mais de bit, queria entender um pouco mais a fundo o Azure, AWS, falar de cloud privada, público, produtos que tem lá, Route 53, SQS, qualquer outras soluções para aprofundar um pouco mais no Techniques, deixa sua mensagem aí, deixa seu comentário, avisa qualquer coisa que nós marcamos novamente. Por isso que a ideia é que seja uma conversa curta para que a gente possa conversar mais. Eu e o Abner tivemos muitas histórias, dá para a gente ficar uma semana conversando sobre várias coisas É aqui pouco ainda, da, hein? da parte de tecnologia, né? Então, ele é um cara que eu sempre consulto para a parte de cloud, que ele é especialista, é certificado em todas essas ferramentas que ele diz, tem vários projetos aí em andamento, né? Abner, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma dica para quem estiver escutando a gente. Pode ser um aplicativo, um site, um livro, algo que você acha que seja legal para quem está escutando a gente. Claro, eu acho que tem uma ferramenta que às vezes a gente não pensa tanto, né?
que às vezes a gente vai fazer compartilhar uma senha com alguém, seja ela uma senha de ambiente corporativo, até mesmo pessoal. Então tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que ela chama PWD Pusher. É uma ferramenta que você utiliza ela em uma página, um site, você joga a sua senha, ou então cria uma senha lá, copia lá a senha, e ele encripta para você mandar um link para outra pessoa. Então, quero mandar a minha senha, uma senha de um serviço para o Renato, eu coloco lá temporariamente, por X dias, a quantidade de usuários que vão ver essa senha são 3, 5, você escolhe, e o Renato consegue pegar essa ferramenta, essa senha, e utilizar através de um link criptografado. É melhor do que, por exemplo, você mandar essa senha via WhatsApp, ou até mesmo anotar num papel e passar para a pessoa. Enfim, não cabe mais hoje em dia com tantas questões de segurança sendo colocadas aí no mundo afora, né? Então esse PWD Pusher é uma boa ferramenta que eu gosto bastante. Legal, legal. Eu vou colocar o link também nas redes do PW Push. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aí segurança nunca é demais com tudo que a gente vem passando aí de ransomware e outras coisinhas mais, né? Bom, é isso aí, Legal. galera. Obrigado pela participação, atenção de todos. Abner, obrigado pelo tempo disposto. Eu espero que o pessoal curta, a gente possa falar outras vezes sobre outros assuntos. Sei que a gente está sempre em contato aí, mas a gente vem para bater um papo e também pela amizade. Obrigado mais uma vez pelo tempo disposto, pela oportunidade de a gente bater um papo aí. Obrigado por passar conhecimento aí para quem está escutando. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que ouvirem o Topcast. Utopia, Vou repetir Utopia. várias vezes para você gravar. Então, agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho aí da minha história. Se ficou algum ponto aí que talvez tenha passado um pouco mais rápido, a gente pode voltar depois, em outra oportunidade, explicar melhor. E acho que é isso. É legal compartilhar com vocês essas experiências. Beleza, então, gente. Obrigado mais uma vez. Eu vou depois subir todos esses vídeos e áudios nas plataformas e vou divulgar lá. Pessoal, um abração. Próxima sexta-feira, Solange Caramel, vamos falar sobre identidade visual e marketing. Então, não percam também. Um grande abraço, boa noite, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.